Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Você está no canal Pitada e Teologia. Eu sou Adriano Almeida e hoje nós vamos aprender a estrutura da Bíblia. Então, antes de nós começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, que vai nos ajudar bastante aí. Curta esse vídeo, deixa o like aí, que é para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e mandar esse vídeo para mais pessoas. E também comente aqui embaixo se você conhecia a estrutura da Bíblia dessa forma. Vamos lá dar algumas informações gerais sobre a Bíblia inicialmente. Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro sagrado, que possui 66 livros. Ela está dividida em dois grandes volumes, ou dois testamentos, ou duas alianças, Antigo e Novo. A Bíblia foi escrita por cerca, aproximadamente aí, 40 autores inspirados por Deus. A Bíblia ela foi escrita num espaço de 1.600 anos ou 16 séculos, escrita em pelo menos 3 continentes, ok? Então, nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. E os teólogos, eles fizeram uma classificação no que diz respeito à estrutura da Bíblia para nos ajudar a compreendê-la melhor e a interpretá-la também de uma melhor maneira. Então, o Antigo Testamento, ele está composto por 39 livros. O Antigo Testamento, ele tem as divisões seguintes. Primeiro, nós temos os livros da lei, ou simplesmente lei, que foram os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Segunda, nós temos os livros históricos. O livro da lei vai falar ali sobre o começo do mundo, o começo do povo de Israel. Nós vamos ter a peregrinação do povo de Israel no deserto. Nós vamos ver ali Deus dando a lei ao povo de Israel. Já nos livros históricos, que é a segunda classificação que você está vendo aí na tela, esses livros históricos eles contam a história de Israel, como o próprio nome já diz. Aí nós temos o período dos juízes, iniciando-se, né, com o período de Josué, já herdando, tomando posse da terra que Deus havia prometido ao povo judeu. Aí logo após nós temos o período dos juízes, nós temos o período dos reis, aí nós temos a história de Israel nesses livros históricos. Depois dos livros históricos, nós temos aqueles livros que nós classificamos teologicamente como livros de sabedoria, livros sapienciais, livros poéticos. Esses livros poéticos eles estão de Jó a Cantares. Esses livros poéticos vão expressar poesia, vão nos levar a ter uma devoção maior a Deus. Logo seguinte, nós temos os profetas, que os profetas estão classificados em dois grupos. Então, o grupo é chamado de profetas, e dentro desse grupo profetas nós temos dois subgrupos, que é chamado profetas maiores, composto por 5 livros, e profetas menores. Essa classificação de profeta maior, profeta menor, não diz respeito à importância do profeta ou à importância da mensagem profética proferida por esse profeta. Não. Essa classificação de profeta maior, profeta menor, é simplesmente uma classificação teológica para que nós possamos entender o tempo ministerial. O tempo dos profetas maiores, ministerialmente, eles exerceram o seu chamado profético, o ministério profético, por mais anos, mais tempo do que os profetas menores. É somente isso. E o volume dos profetas maiores, no que diz respeito a livros, ele é maior do que o dos profetas menores. Então, é simplesmente por isso, e não diz respeito à questão de ser mais importante ou não. Não é isso, ok? Agora, no Novo Testamento, nós temos as classificações. Também no Novo Testamento. O Novo Testamento ele possui 27 livros. E a primeira classificação do Novo Testamento, nós temos os livros que são chamados de biografia.
biografia de Jesus, que são os evangelhos. Evangelho de Mateus. Não, não é Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, ou simplesmente Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João. Eles se complementam em detalhes, em dados. Às vezes um autor ele não dá tanta importância a um fato que o outro autor já dá importância a esse fato. Então, é bom nós termos esses evangelhos, porque aí você pega a história, aquele fato que está sendo narrado, e compara nos três evangelhos. Aí você vai ter um panorama, uma visão geral do que está acontecendo. Nós temos também um livro histórico no Novo Testamento que é chamado de Atos dos Apóstolos, que vai falar ali dos últimos dias de Jesus com os discípulos, instruindo os discípulos. Nós vamos ter a descida do Espírito Santo no Pentecostes, nós vamos ter a igreja em ação, evangelizando, se organizando, tanto no que diz respeito à organização eclesiástica mesmo, com os apóstolos, bispos, diáconos, evangelistas, como também nós vamos ter já a expansão da igreja, a igreja se expandindo, o evangelho sendo levado para outras nações, outros continentes. Nós também vamos ter as epístolas. As epístolas elas estão classificadas em dois grupos: epístolas paulinas, que como o próprio nome já diz, são as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. E nós também temos as epístolas gerais, que são as epístolas que nós dizemos que elas foram escritas para todas as igrejas. Claro que as epístolas paulinas, por mais que elas sejam endereçadas, por exemplo, aos romanos, ela é endereçada, o seu autor endereçou aquela carta aos romanos, mas no plano de Deus estava que essa carta seria endereçada para todos os cristãos. Então é apenas uma classificação. Todas as cartas elas são endereçadas à igreja de Deus, ao povo do Senhor. Mas os teólogos colocam essa classificação justamente por Paulo ter escrito muitas cartas. Louvado seja Deus pela vida desse apóstolo, desse servo de Deus, e nós classificamos elas dessa forma. Até porque as epístolas paulinas elas vão tratar de problemas específicos dentro da igreja, questões doutrinárias dentro da igreja, vão tratar também de muitos assuntos de forma mais específica, mas que no geral abrange toda a igreja do Senhor Jesus na terra. E nós temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo. Respeito às classificações das cartas ou das epístolas, nós temos a epístola aos Hebreus, que alguns defendem que tenha sido escrito por Paulo, outros defendem que tenha sido escrito por Timóteo, outros defendem que foi escrito por Silas, enfim, nós temos muitos autores aí. Mas na realidade, a carta em si, ela não dá ênfase ao seu autor, ok? Ela dá ênfase à pessoa de Jesus, que é, na verdade, o verdadeiro autor da Escritura. Ela não dá ênfase ao autor, o autor não faz aquela saudação característica como Paulo, que ele escreve a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou Pedro, que Pedro escreve Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Não, ele não escreve dessa forma. Ele já começa já a glorificar Jesus, então mostrando que aquela carta ela tem como propósito mostrar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a estrutura da Bíblia. Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, vai estar um link do nosso canal no Telegram. Esse canal no Telegram você vai poder entrar e você vai poder baixar um mapa mental que eu preparei para você baseado nesse vídeo. Então, se você gostou dessa aula e quer esse conteúdo, você quer imprimir para você estudar, para você compreender melhor isso aí, eu estou dando aqui só algo por cima, tem muita coisa ainda sobre a estrutura da Bíblia que nós precisamos entender, precisamos nos aprofundar para um bom entendimento da Sagrada Escritura. Então, se você quiser, eu vou estar disponibilizando aqui para você no nosso canal, lá no Telegram. Você vai entrar nesse link e você vai ser direcionado para lá e você vai poder baixar lá, ok? Demais, se inscreva no canal,
tá bom? Deixe o like aí para nos ajudar e para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é importante e ele vai assim enviando esse vídeo, notificação desse vídeo para outras pessoas. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.